Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para minha família, a paz do Senhor Jesus para todas as famílias, a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da palavra de Deus. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que fizeram as suas inscrições no nosso canal, que têm partilhado nossos vídeos de oração, palavra. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, porque chegamos até aqui, graças a Deus. Porque mais um dia o Senhor tem nos acordado, mais um dia o Senhor tem nos colocado de pé, por isso eu sou grata ao meu Deus, eu sou grata ao nosso Deus, por essa oportunidade. Aleluia, por esse dia tão lindo, dia que em Londres está chuva, sol, frio, calor, louvando ao Senhor, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor que muda as estações, Ele é o Senhor que tem o controle da natureza, que tem o controle do céu, da terra, que tem o controle da minha vida e da sua vida. O nosso Deus não perdeu o controle, tudo está sob o seu controle, tudo está sobre sobre o seu propósito, sobre as suas ordens, tudo só acontece com a permissão do nosso Deus. Por isso, nesta tarde, eu louvo e exalto ao Senhor Deus por essa oportunidade. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, como é bom falar, graças a Deus pelo ar que respiramos, graças a Deus pelo fôlego de vida, graças a Deus, porque podemos olhar para os céus e contemplar esse céu tão lindo neste dia, porque temos olhos para enxergar, graças a Deus. Porque Deus é muito bom, nosso Deus, ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é excelso, Ele é grande, Ele habita nas mais altas alturas, mas também Ele habita em um coração quebrantado, através do Espírito Santo, porque somos a morada de Deus, somos templo do Espírito Santo, quando nós, aleluia, entregamos nossa vida a Cristo Jesus, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos pelo processo da regeneração. Então o Espírito Santo vem e mora em nós, habita em nós. Aleluia, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Graças a Deus por esse tão grande amor do nosso Deus, insondável amor, incomparável amor, grande amor de Deus. Aleluia, que nos alcançou através de Cristo e que tem nos preservado com vida nesse tempo tão caótico, nesse tempo tão sombrio da humanidade. O Senhor nos chamou para esse tempo, para trazer uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra aos corações tristes. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos chamou nesse tempo para anunciar o evangelho da salvação, o evangelho que significa boas novas, boa notícia, aleluia, boa notícia que o mundo precisa ouvir, em um mundo em que temos tantas notícias que nos entristecem. Eu tenho uma boa notícia para você, a palavra de Deus, a palavra de um Deus que é fiel, a palavra de um Deus que não mente, a palavra de um Deus que não falha, a palavra de um Deus vivo, verdadeiro, que te ama, que me ama, que nos ama de verdade. A boa notícia é que Deus te ama. Deus, Ele quer que você confie nele de todo o seu coração, que você entregue sua vida a Ele, que você reconheça o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque também Ele quer um dia e vai um dia nos levar para os céus, e para nós irmos ao céu, para vir aos céus, somente por Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro mediador, não há que nos leve a Deus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Somente por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por causa dele que eu estou aqui nessa tarde. É pela graça de Deus. Por isso vamos agradecer a Deus nessa tarde, vamos orar. Mas antes de orarmos, antes de falarmos com Deus, aleluia, vamos ler a palavra de Deus. Somente Jesus pode nos introduzir na sala do trono da graça, porque é esse caminho novo que Deus nos consagrou, que é Cristo que nos dá acesso à sala do trono da graça. Graça que é favor e merecido, ninguém merece. Não há mérito em nenhum ser humano para entrar nessa sala, mas Jesus, o seu sacrifício, o seu sangue derramado na cruz nos dá esse direito, nos introduz na sala do trono da graça para falarmos com Deus. Por isso é por Cristo que eu estou aqui nessa tarde, louvando e bendizendo o seu santo nome. Glória a Jesus, a palavra de Deus. Nessa tarde, desde ontem o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração. Ontem eu não gravei, mas hoje estou gravando. Fala sobre 2 Crônicas, capítulo 15. Não vou ler todo o capítulo porque é grande, mas depois você pode ler na sua casa. Aleluia, que fala sobre Asa. A Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Nessa tarde, talvez você tenha tantos ídolos em seu coração. Você tem tantas coisas que não agradam a Deus. Daí eu quero te dizer que você precisa remover do seu coração tudo aquilo que entristece a Deus. Aleluia. Asa, ele abole a idolatria. E quantas pessoas idólatras dentro das igrejas, quantos crentes idólatras, meus irmãos, idolatra o profeta, idolatra o pastor, idolatra a cantora. Massuri anda labaia. Namakandehara bassoura manalabaia. Então a palavra está dizendo que Asa, o tema dessa palavra é abole a idolatria. E depois ele renova o pacto com o Senhor, porque Deus não pode habitar na vida de uma pessoa que é idólatra. Renove nessa tarde o teu pacto com Deus, removendo do teu coração toda a idolatria, tudo aquilo que entristece o Senhor. Deixa o teu coração somente para Deus habitar. Deixa Deus encher a tua vida, o teu coração, o teu ser. Por isso vivemos em um tempo de tantos crentes que tem, sabe, tanta fraqueza, porque o coração dele está dividido, quer servir a Deus e tantas coisas. Mas nessa tarde o Senhor te convida para você renovar o pacto com Ele, a aliança com Ele. Aleluia. Então a palavra de Deus começa assim. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Que coisa triste, né? Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus. Meu Deus, que coisa triste. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e o achava. Louvado seja Deus. Vou ficar até aqui. Depois você pode ler essa palavra na sua casa. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Leia o capítulo 15, depois você vai entender. Aleluia. Essa palavra que ela relata sobre o reavivamento espiritual no reinado de Judá sobre o rei Asa, impulsionado pela profecia de Azarias. Quando ele ouve a profecia, ele toma uma posição. O capítulo destaca que buscar a Deus traz sua presença e paz. Quando nós buscamos a Deus, nós encontramos paz. Aleluia. Essa reforma, ela é uma reforma moral. A remoção dos ídolos
e uma aliança nacional sincera para servir ao Senhor de todo o coração. Glória a Deus. O profeta Azarias traz uma mensagem clara. Deus é um Deus de clareza. Deus não fala com arrudeios. Deus fala direto. A mensagem foi direta. O profeta chegou diante de o rei Asa e disse: o Senhor está com vocês, até quando vocês estiverem com ele. Aleluia. É uma relação de reciprocidade. Buscar a Deus garante sua presença, enquanto abandoná-lo resulta em vazio. A obra de Deus requer coragem e constância. Sejam fortes e não desanimem. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então a palavra está dizendo, o Senhor está convosco até quando vocês estiverem com ele. Mas se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, ele deixará a vós. Deus é um Deus recíproco. Louvado seja Deus. Também aqui no versículo 16 de 1 Crônica 15, está falando, depois você pode ler todo o capítulo, eu não vou me estender, porque senão vou tomar muito tempo. Aí fala também que o rei Maca, também a Maca, o rei Asa, ele destituiu a sua mãe do rei. E também a Maca, mãe do rei Asa, ele a depois para não que fosse mais rainha. Portanto, fizera a Zera um ídolo horrível. E Asa destruiu o seu ídolo horrível. E o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Sidom. O rei Asa, ele também destituiu a sua mãe do cargo, para que ela não fosse mais rainha, porque ela fez um ídolo. Isso é muito sério. Glória a Jesus. Ele não deixou ela mais ser rainha. Por quê? Porque ela fez um ídolo. Asa demonstra imparcialidade ao destituir sua própria mãe, Maca, da posição de rainha, mãe, por idolatria. A verdadeira reforma começa em casa. O rei, porque a mãe era a mãe dele, ele não deixou ela mais ser rainha. Destituiu ela do cargo. Esse rei realmente se converteu. Ele verdadeiramente se arrependeu e fez uma verdadeira reforma, uma verdadeira aliança com Deus. Porque começa em casa, porque tem muitos que punem os outros lá, tem muitos pastores, muitas pastoras que punem na igreja as pessoas, disciplina. E é claro, se pecamos, todos nós temos que passar pela disciplina da nossa liderança. Mas tem muitos líderes que passam a mão nos seus filhos, na sua família, naquela pessoa que ele gosta. Mas o rei Asa, ele agiu com justiça. Aleluia. No versículo 16 de 1 Crônica 15. Aleluia. Ele destituiu a sua mãe do cargo de rainha. Por quê? Por causa da idolatria. Porque a verdadeira reforma começa em casa. Glória a Deus. A busca sincera a Deus gera paz, restauração espiritual e união do povo. Aleluia. Como vale a pena nós, aleluia, fazer uma reforma dentro de nós. Pedir ao Senhor que remova do nosso coração tudo aquilo que quer tomar o lugar de Deus. Porque tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar do nosso Deus é ídolos. Peça ao Senhor que faça uma verdadeira reforma dentro do teu ser, dentro do teu coração. Louvado seja Deus. Avivamento sem mudança prática é apenas emoção. A verdadeira reforma acontece quando removemos as abominações e restauramos o altar, a oração e a comunhão com Deus. Louvado seja Deus. O Senhor é um Deus de princípio. Deus não quebra seus princípios. Aleluia.
o princípio de buscar a Deus. Deus não se afasta, é o coração humano que se distancia dele. Ele promete: se me buscardes, me achareis. Oh, Deus lindo! Servir a Deus é uma escolha contínua. Aleluia! É você que escolhe se você quer seguir o Senhor com fidelidade ou se você quer se afastar dele. Porque o Senhor só está conosco enquanto nós estamos com ele. Mas se nós nos afastarmos do Senhor, ele também se afasta de nós. Mas vamos tomar o exemplo do rei Asa, que ao ouvir a palavra, aleluia, ele tomou uma atitude, glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus, de remover toda a idolatria, glória a Jesus, e remover toda a idolatria e renovar o pacto, renove sua aliança com Deus. Glória a Jesus. No verso 19 diz assim: não houve guerra até o ano 35º do ano do reinado de Asa. Nesse reinado desse rei houve paz, teve paz. Por quê? Porque ele tomou uma decisão, ele buscou um reavivamento espiritual para a sua vida. Nessa tarde, busque esse avivamento. Deus quer, aleluia, renovar você, reavivar você. Talvez você já foi alguém muito cheio de Deus, que orava, que tinha uma vida de santidade, mas você se deslizou, você tomou outros caminhos. Mas nessa tarde o Senhor te convida para você remover do teu coração tudo o que não é de Deus e renovar o pacto, renovar a aliança nessa tarde. Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Quero te louvar, Senhor, nesta tarde, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus, de mais uma tarde, Senhor, me achegar a Ti, meu Pai, te louvando por essa oportunidade, te pedindo perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fraquezas, Senhor, te buscando, meu Pai. Não se afaste de mim, não se afaste de nós, não se afaste dessa pessoa, Pai. Bem verdade não é o Senhor quem se afasta de nós, somos nós que nos afastamos do Senhor, meu Pai, com tantas coisas que fazemos, muitas das vezes, Senhor, com a nossa maneira pecaminosa de vivermos, meu Deus, mas tenha misericórdia, nos ajude, nos dê, Senhor, meu Pai, essa força, Senhor, essa determinação, meu Pai, como o rei Asa, Senhor, que ao ouvir, Senhor, a profecia, ele tomou uma atitude, meu Pai, de remover, Senhor, meu Deus, as idolatrias, meu Pai, que havia em Judá e em Benjamim, Senhor, no meio do povo de Israel, Pai querido, e ele renovou o pacto, renovou a aliança com o Senhor, e por isso, Senhor, ele foi beneficiado, não só ele, mas todo Judá. Senhor, e houve paz no seu reinado, meu Deus. Ajuda essa pessoa que ora comigo, todos que ora, Pai, que ouve a Tua palavra, que sejam alcançados nessa tarde com essa renovação, com esse poder divino, com o poder que vem do alto, meu Deus, de remover todo ídolo do coração, toda abominação, tudo que não te agrada, Senhor, para que essa vida venha a ser reavivada, que venha renovar a aliança nessa tarde, meu Deus. Eu oro para que o Teu milagre abraça a todos, a todas que oram comigo, abrace com o Teu milagre, com o Teu livramento, Senhor, a vida desta moça, deste moço, essa família, a minha família, a todos que estão inscritos neste canal, Senhor, dá livramento nessa tarde, Pai, livramento, Senhor, que essa pessoa nem vê, Deus, todo o laço do inimigo, Pai, toda a trama e oculto do adversário contra essa vida, seja agora anulado todo o poder do mal, joga por terra tudo aquilo que não é do Senhor, meu Pai, na vida dessa pessoa, alcance a minha família, a todas as famílias nessa tarde, com o Teu livramento, com o Teu milagre, com a cura divina, Pai, em nome de Jesus, abre as portas dos céus, meu Deus, na Macianda Labaia, e que as vidas venham ser alcançadas nessa tarde. Eu oro, meu Deus, em nome do Pai,
Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.